Salve, salve galerinha do Pinceladas do Saber! Estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas. Se você não conhece o nosso canal, então se inscreva aqui, clique no joinha, ative o sininho para que chegue até você as nossas notificações. Comente aqui embaixo, dê sugestões de livros que você gostaria que nós comentasse, ou então contribuições para a aula que você irá assistir agora. Espero que você goste desse conteúdo e vamos lá! Olá galerinha do Pinceladas do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje eu quero falar com vocês, dar continuidade naquela série de vídeos onde nós estamos trabalhando sobre Paul Veyne a partir do livro escrito por Hélio Rebelo Cardoso Júnior, professor de Teoria da História e Filosofia da História na Faculdade Unesp, localizada na cidade de Assis, no interior de São Paulo. Então eu disse para vocês que seria interessantíssimo ler esse texto, por isso eu gostaria de dar continuidade. Hoje nós vamos trabalhar sobre a tarefa narrativa, parte de número 2, né, que o autor trabalha o conceito de totalidade e emerge, né, surge o conceito de intriga. Você precisa sair desse vídeo sabendo, tendo consciência do que significa o conceito intriga para o historiador Paul Veyne. Vamos lá então. Antes de nós chegarmos especificamente no conceito, eu acho interessante a gente falar que para o Paul Veyne tinha duas maneiras do historiador então, ou de nós definirmos o objeto da história. Ao menos duas maneiras, né? A primeira maneira seria a partir da subjetividade do historiador. Então, a partir da subjetividade do pensamento e da ideia do historiador, ele então encadearia, né, faria um encadeamento dos acontecimentos. Nesse sentido, a história não é nada mais do que subjetividade. A verdade histórica estaria estritamente vinculada à subjetividade. Mas haveria também uma outra maneira do historiador lidar com o seu objeto, que seria, portanto, aquilo que muitas vezes a filosofia da história faz, que é, através então da totalidade, isso é, de um conceito abstrato abrangente, você conseguir então encadear esses acontecimentos rumo a um sentido histórico, rumo a um caminho histórico, rumo a uma finalidade histórica. Para o Paul Veyne, portanto, seja você partir da subjetividade para o acontecimento, seja você partir, portanto, da totalidade histórica, isso é, de um conceito da história processual, e alcançar, explicar, encadear, articular, sistematizar o acontecimento, ele não parte dessas duas premissas. O Paul Veyne, portanto, vai nos dizer algo diferente disso. Ele vai dizer, não, na verdade o que nós precisamos fazer é partir do acontecimento singular para uma totalidade histórica. Você parte, portanto, do acontecimento para a totalidade e não partir da totalidade para o acontecimento. E aí você pode, portanto, que Paul Veyne está estabelecendo uma nova maneira, um novo jeito de lidar com o objeto da história. Se você não entende o que eu estou querendo dizer por acontecimento singular, eu peço que você retorne nessa série de vídeos, porque justamente o primeiro vídeo foi falando sobre a definição do objeto da história como acontecimento. Portanto, a história e o tempo, para o historiador, não tem um sentido único, monocrático, absoluto, linear. A história
não é a história de um fatalismo. É interessante isso, que se a história e o tempo não têm um sentido final, ele não é fatalista, a história não é finalista, logo nós estamos querendo dizer que esse não é o objeto de busca do historiador. Nesse sentido, estamos apontando para o fato de que a teoria da história é diferente do que convencionalmente tornou-se para a modernidade, ou, por exemplo, como uma filosofia da história hegeliana, do que tornou-se nós chamarmos de filosofia da história. Essa totalidade da história, que o Paul Veyne está dizendo que ela vem após o acontecimento, essa totalidade histórica que acontece a partir do acontecimento, essa totalidade histórica que emerge e surge posterior a algo que o precede, que é o acontecimento, ela é uma espécie de índice. Portanto, a totalidade histórica, ela não existe em si mesma, mas ela é um instrumento didático pelo qual o historiador consegue articular e reconstituir a narrativa do passado. Então, seria essa totalidade histórica um instrumento que viabilizaria e possibilitaria um cronologizar, eu coloquei aqui, do acontecimento, né? É você cronologizar o acontecimento. Além do mais, essa totalidade histórica, ela não é só um índice do aspecto temporal do acontecimento, mas ela cumpre uma função reguladora. Com isso, eu estou querendo dizer que a finalidade da totalidade histórica que vem a posteriori do acontecimento é algo que viabiliza e possibilita não somente a cronologização do acontecimento, isso é, revela o aspecto temporal do acontecimento, que é singular, que é a diferença, mas ela também viabiliza uma descrição dos acontecimentos, uma descrição regulada, uma descrição que passe por algum crivo de regulamento, de ordenação. Aqui eu caio, portanto, no primeiro tópico dessa videoaula, que é, para Paul Veyne, o fato histórico, ele é necessariamente diferença. E a explicação do historiador não está muito distante das explicações que são dadas para os fatos históricos no seu dia a dia. A diferença estaria na maneira, no como, na regulamentação, na sistematização, na ordenação desse acontecimento. Por quê? O fato histórico para Paul Veyne, ele não tem essência. Portanto, se o fato histórico para Paul Veyne não possui uma essência, a totalidade histórica não é a essência do fato histórico, a filosofia da história não é a essência do fato histórico, o finalismo, o fatalismo não é a essência do fato histórico. Quando nós fazemos uma afirmação como essa, o que ele está dizendo para nós é que as séries escolhidas pelo historiador para a sua pesquisa, escolhidas como objeto da sua pesquisa, elas não podem ser mais hierarquizadas. Portanto, aquilo que pode ser irrelevante para uma série histórica pode ser extremamente importante para uma outra série histórica. Aqui é importante fazer essa constatação porque nós caímos direto na realidade que para Paul Veyne o fato histórico ele é necessariamente a realidade sublunar. Portanto, história e o historiador precisa lidar com o mundo sublunar aristotélico. O mundo sublunar aristotélico é constituído de
poucos necessários, isso é, de poucas determináveis, de poucas determinações, de pouca invariabilidade, de pouca rigidez, e constituindo, portanto, ao contrário disso, de muita contingência e muito acidente. O mundo sublunar aristotélico é o mundo onde ele enxerga a realidade contingencial e acidental da vida, como ela é. Portanto, a história não vai em direção aos objetos da natureza no sentido de objetos formalizáveis, perenes, de certa maneira, eu acho que é forçar um pouco a barra dizer que não vai em direção a objetos estruturais ou estruturantes. Na verdade, o que eu quero dizer é que a história não é um conhecimento que se desdobra em cima daquilo que permanece do mundo extralunar ou metalunar ou do mundo lunar, né? A história é a história do mundo contingencial, do mundo cheio de acasos, cheio de acidentes, cheios de encontros e cheios de desencontros, cheios de descontinuidades, se nós tivéssemos que dialogar o Paul Veyne com o Foucault. Cheio, portanto, de diferenças, como o próprio Paul Veyne afirma nesse texto. E também, se eu afirmo que a história, o conhecimento histórico lida com a realidade sublunar, eu estou também afirmando que o conhecimento histórico não só vai em direção a esses elementos formalizáveis, vamos assim dizer, mas ela também não vai em busca daquilo que permanece ou de uma espécie de primeiro motor, como nós encontramos na historiografia, que se utiliza do materialismo histórico dialético, como propôs o próprio Karl Marx, dizendo de um motor primário e fundante que constituiria o desenrolar e o conhecimento histórico como o motor da luta de classes. Não, a história ou a historiografia de Paul Veyne, veyniana, vai em direção ao contingencial, ao acidental, à diferença, à singularidade, às rupturas, às descontinuidades. Eu queria ler, portanto, um trecho da página 40 desse livro, dois trechos especificamente, que diz assim: quando eu disse que a história também não está muito longe das nossas explicações cotidianas para determinados acontecimentos. Olha isso que interessante. Como qualquer um, o historiador deseja encontrar respostas para os problemas que se lhe coloca a realidade em que ele vive. Portanto, o problema do historiador se dá no presente. Interroga-se partindo de exigências mais ou menos imediatas, ou então obedecendo ao apelo da mera curiosidade. O historiador é um ser curioso. Como qualquer acontecimento é histórico, não existe uma razão interna que ele se atenha a este ou aquele objeto, porque todo acontecimento é histórico, deslocando-se em relação, destacando em relação aos demais. Não há uma hierarquização do acontecimento. Todo acontecimento para Paul Veyne é histórico. É uma explosão de material e de fonte nesse sentido, né? Da maneira como lidar com as fontes. O historiador vai simplesmente descrever o devir, mas, diferentemente aqui do homem comum, ele executará essa tarefa pressupondo um questionário histórico que se aprimora progressivamente com as contribuições mais significativas à historiografia. Existe um conhecimento histórico, existe uma historiografia, e é nisso que resulta a nossa diferença do homem comum, porque nós praticamos esses pressupostos historiográficos, nós lidamos com esse questionário histórico, nós realizamos essa descrição de uma maneira que ela torna-se
uma tarefa. E aí ele diz, seria capaz de sistematizar, o historiador é capaz de sistematizar, não um corpo de leis ou conceitos puramente abstratos, mas um corpo de conceitos apropriados às condições de possibilidade de objetos históricos. Não são as leis formalizáveis das ciências naturais. Não são conceitos puramente abstratos que explicam a realidade a partir da sua totalidade, como as filosofias históricas, ou as filosofias da história, melhor dizendo. Mas nós sistematizamos isso através de conceitos que a própria história nos possibilita. A própria história com H maiúsculo, enquanto conhecimento historiográfico, e não a história com H minúsculo, como esse fluido contingencial. O que eu quero dizer, portanto, é que a história lida com esse mundo sublunar e que o fato histórico é a diferença, que o fato histórico não tem essência e que a diferença do historiador para o homem comum é que as suas explicações passam por uma sistematização, por uma tarefa, por uma regulamentação, por um procedimento no qual o conhecimento histórico requer. Ok? Bem, eu vou fazer a parte 2, portanto, dessa tarefa narrativa, onde eu estou tratando sobre essa primeira parte da totalidade e pretendo, na próxima aula, falar agora sobre a intriga.